verso maravilhoso, Filipenses 4, versículo de número 3, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. A posição de Paulo demonstra que, a despeito das circunstâncias que estamos vivendo, a despeito da geografia que estamos, a despeito das limitações que nos impuseram ou que nós mesmos nos impusemos, a despeito dessas situações, nós somos, quando confiamos em Deus, fortalecidos nele, e podemos não apenas suportar essas situações, mas vencê-las em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que Paulo, de forma tão categórica, nos ensina algumas coisas tão fiéis, tão extraordinárias. E ele, ao entrar no capítulo 4, ele diz que ele entende que ele tudo pode naquele que o fortalece, porque Deus em todos os momentos o supriu, ao ponto de ele entender que era possível viver quando tivesse a mudança, e como também era possível viver quando tivesse em dificuldade, porque na verdade o que o mantinha de pé era a graça de Deus, era a força que veio dos altos céus, era o renovo que veio da presença de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, às vezes nós estamos tão cansados pelas circunstâncias da vida, às vezes estamos tão desanimados pelas pancadas que às vezes vêm como ondas, e nos pegam de surpresa, e nos levam, nos trazem caixotes tão terríveis, e nós ali entramos em areias, nós entramos em dificuldades, nós entramos em provas. Às vezes as coisas acontecem, simplesmente acontecem, e elas não são boas. Às vezes, essas situações ruins, elas estão ali no campo da saúde, às vezes estão no campo das emoções, às vezes estão no campo das finanças, às vezes estão no campo dos relacionamentos, às vezes estão no campo das alianças. Ei, quando nós nos deparamos com essas situações, nós temos pelo menos duas posições a tomarmos. Primeiro, desistirmos de tudo. Primeiro, largarmos tudo. Ou segundo, confiarmos que nosso Deus em tudo está nos suprindo em todas as nossas necessidades. Um dia um grande homem de Deus falou que quando orava pedindo sabedoria, mais coisas, situações apareciam, se mostravam que estavam ali parecendo que estavam testando de fato a sabedoria de nossas vidas. Quando nós orávamos por paz, parecia que ali se agravavam as guerras, a partir dali se agravavam as guerras. Quando orávamos por alegria, a partir dali se agravavam as tristezas. E um dia procuraram esse sábio pastor dizendo: olha, por que quando eu oro por algo, aquele algo ali em contrapartida piora, potencializa? Então aquele sábio pastor disse: você só vai entender que você está no nível de sabedoria se surgirem situações que testarem a sua sabedoria. Você só vai entender que tem paz se surgirem situações que testarão ao nível da sua paz. Você só se entenderá que tem alegria se chegarem situações que te levarão no nível de testarem qual o nível da alegria que você tem. Às vezes nós estamos pedindo tanto Deus nos ajuda. Jaqueline não está aqui, está se recuperando, mas se ela estivesse, certamente eu falaria. Talvez o nosso problema é que nós estamos pedindo muito dinheiro a Deus, e por isso Deus está nos colocando em uma condição de pobreza tão terrível, para testar onde está o suprimento das nossas necessidades. Veja bem, Paulo demonstrou para aquela igreja que aquela igreja deveria confiar no Senhor, que aquilo que eles estavam fazendo no dia a dia deveria se multiplicar, e esse testemunho deveria ser cada vez mais público, deveria ser mais eloquente. E Paulo então escreve para aquela igreja, olhando para a fidelidade, para a postura, para a condução daquela igreja, e diz: ei, eu estou certo que meu Deus suprirá
todas as vossas necessidades. A fonte das nossas provisões. Meus irmãos, em primeiro lugar, quando eu enxergo esse texto, algumas coisas saltam no meu coração e vêm à minha mente. Primeira verdade, então, consigo enxergar nesse texto que é: ei, eu preciso entender que Deus é o Deus que supre as minhas necessidades. Primeira verdade, Deus é quem supre as minhas necessidades. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. É quem supre as minhas necessidades. Deus é quem supre as minhas necessidades. Paulo está falando com aquela igreja, não de maneira teórica, não como filósofo, não como um político, não como religioso, mas como alguém que vivia constantemente como alvo da graça provedora de Deus na vida dele. Ei, meus irmãos, acredite, quando confiamos em Deus, não é teoria, não é religiosidade, não é farisaísmo, não é filosofia, é certeza, é fé. Deus supre todas as nossas necessidades. Estava ouvindo ontem um pregador, e esse pregador estava dizendo, Ed René Kivitz, pastor Ed René, fugindo de qualquer tipo de crise é o nome dele, mas eu estava ouvindo uma mensagem dele, trabalhando e ouvindo, e ele disse o seguinte: é certo de que duas coisas são claras no grande mandamento: os homens precisam de Deus e os homens precisam dos homens. Gravaram isso? Primeiro, os homens precisam de Deus e os homens precisam de homens. E ele disse, os homens, vou colocar da maneira como entendi, de uma forma que se aplique essa mensagem. Os homens precisam de Deus, porque eles sabem que só Deus pode prover em determinadas áreas de nossas vidas. 2, os homens precisam dos homens, porque na maioria das vezes Deus provê as nossas necessidades através da vida de outros homens. Quer ver alguns exemplos lindos aqui? No caso de Jó, Jó perdeu tudo, orou pelos que estavam falando demais. Deus começou a prosperar Jó a partir da ajuda dos seus amigos. Homens precisam de Deus e homens precisam de homens. No caso daquela mulher viúva, que estava ali perto de não apenas passar fome, mas talvez perder os seus próprios filhos, o profeta disse: vai e pegue as vasilhas. Se essa mulher não tivesse se não tivesse nenhum relacionamento com outros homens, ela teria vasilhas? Não. Homens precisam de Deus e homens precisam de homens. Deus está pronto para suprir as nossas necessidades. E sabe como Ele vai fazer? Usando pessoas para irem até o nosso encontro e dizer: de alguma forma eu fui tocado, estou aqui para te ajudar. Deus é quem supre as nossas necessidades. Mas consigo também enxergar nessa mensagem a fonte das provisões, que em primeiro lugar, se Deus é quem supre as nossas necessidades, em segundo lugar, as necessidades de Deus são abundantes. Você pode repetir comigo? Em segundo lugar, as provisões de Deus, necessidade não, as provisões de Deus são abundantes. 1, 2, 3. As provisões de Deus são abundantes. São abundantes. A Bíblia diz
que quando nós estamos em Deus, Deus tem, além daquilo que supre as nossas necessidades. A Bíblia fala: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A palavra no grego ali, abundante, é perisson, se estou pronunciando de forma correta. E esse significado no português significa além daquilo que você precisa. Vira para o teu irmão e diz: meu irmão, acredite, a provisão de Deus vai além daquilo que você precisa. Vai além daquilo que você precisa. Um dia ajudamos, essa casa de oração aqui ajuda muitas famílias. Ano passado foi quase 3 toneladas de alimentos distribuídos. Perdi a conta de ajudas com remédios, com gás. Essa casa aqui, quando há real e constatada necessidade, já ajudou pessoas quanto à luz, quanto a situações tão cruciais para a existência do ser humano. Para onde vai o seu dízimo e vai para a sua oferta? Para a administração dessa casa, que passa também pelo social. E minha oração é que em pouco tempo Deus multiplique ainda mais. Minha oração e meu desejo é que tenhamos aqui um mercado social, que não nasceu na minha cabeça, foi inspiração de outras igrejas. Que às vezes a gente manda cesta e a pessoa não precisa daquele alimento, mas se tiver um mercado social, ela pode vir aqui no valor daquela cesta e pegar aquilo que ela realmente precisa. De repente ela não está precisando de arroz, mas ela está precisando mais de uns feijões, de repente mais de um macarrão, de repente mais de um enlatado. Hoje nós não temos espaço aqui nessa igreja, já pensei em tudo. Eu falei: meu Deus, não tem mais espaço, Senhor. Já está aqui o mercado, mas tem que ter espaço. Aí eu estou pedindo: Deus, dá uma outra área para a gente fazer esse mercado social. Se tiver no teu coração, é possível, não é, seu Matos? É possível. Mas voltando aqui para o suprimento em abundância, uma das famílias que são supridas pela necessidade, sequer são dessa casa. E a pessoa recebeu a cesta aqui, e quando foi em uma reunião de oração, ela recebeu mais alimentos. E para minha surpresa, 2 semanas depois, a pessoa falou: pastor, eu preciso mandar alguns alimentos para ele. Mas eu falei: mas você não está precisando de alimentos? Aí a pessoa falou: é que eu recebi além daquilo que eu preciso. Eu falei: então guarda. Não, pastor, você não entendeu. Eu preciso de um, exemplo, né? Eu preciso de um, eu já guardei 2, mas na verdade estou com 4. Eu falei: mas não é melhor guardar para outro mês? Não, pastor. Eu tenho aprendido que meu Deus supre as minhas necessidades em glória. Aquilo que é além para mim pode ser o suprimento para outro. Quem está entendendo esse negócio aqui? Meu Deus do céu, eu tomei uma pancada do céu naquele dia, eu vibrei. Às vezes as pessoas acham que a bênção está no acumular, mas na verdade a bênção está no ser generoso. Eu ainda não vi na Bíblia um exemplo de riqueza extraordinária para aquele que acumula. Eu vejo na Bíblia um exemplo de riqueza extraordinária daquele que é generoso, daquele que multiplica aquilo que Deus deu. Quer ser abençoado? Seja generoso. Seja generoso. É igual pessoas, esses dias estava vendo esse negócio, aí eu falei: Jesus, tem pessoas que parece que enxergam o outro só como algo que você pode tirar, tira, tem que tirar, tem que arrancar, tem que arrancar, tem que arrancar, tem que arrancar. E eu vejo a vida dessas pessoas e falo: já entendi por que não vai à frente. Por quê? Porque está só com o pensamento de sanguessuga. Ainda não entendeu que na verdade Deus dá a semente a quem semeia. Quem não semeia não recebe a semente. Tem que semear para receber a semente. É igual a água.
só recebe água nova, aquela fonte de água viva que ao receber está ali jorrando. Se parar, dá dengue, está dando muita dengue mesmo, e cuidado com o mosquitinho, passa aí, repelente, que o negócio está feio. As águas estão muito paradas. As provisões de Deus são abundantes. Meu irmão, quando nós entendemos isso, nós vemos que nosso Deus talvez não nos dê tudo o que nós queremos, porque às vezes quer coisas malucas. Às vezes a gente está necessitado de feijão e arroz, mas no nosso querer a gente está querendo uma lasanha. A lasanha só vai ser um dia, feijão e arroz a semana toda, entenderam esse negócio? Mas mesmo assim, às vezes Deus vai lá e fala assim, ainda assim, eu vou fazer o teu querer, eu vou te surpreender, eu vou dar um mimo para você hoje, mesmo nessa área de dificuldade, eu vou te dar um mimo hoje, você vai ganhar a tua lasanha, exemplo, tá? Você vai ganhar a sua lasanha. Às vezes o nosso Deus faz isso. Termino essa mensagem de forma muito pastoral. Meus irmãos, se Deus é quem supre as nossas necessidades, se as provisões de Deus são abundantes, terceiro e último, precisamos acionar essas provisões. Vira para quem está ao teu lado e fala assim, meu irmão, ou minha irmã, né? Aprenda a acionar essas provisões. Aprenda a acionar essas provisões. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate a porta se abre. A Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia, Hebreus 11:6, que ele creia que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. As fontes das provisões. Você pode terminar essa mensagem dessa forma, falando comigo? 1, 2, 3. A fonte das provisões. A fonte das provisões. Não sei como você chegou nesta casa de oração.